Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Estamos conectando aqui. Vamos lá, já estamos ao vivo. Creio que sim. Sim, pessoal começando a entrar. Boa tarde ou boa noite, né? Já boa noite, já passou das 18, já dá para considerar boa noite. Estamos ao vivo já, aqui no Instagram da Change.org Brasil. Galerinha começando a entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo aqui super importante, urgente. Enquanto o pessoal vai entrando, pra gente não perder tempo, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Deixa eu ver se os nossos convidados já conectaram. Já vou convidando aí para eles já entrarem na conversa. Vamos ver aqui. A Mariana já está aqui. Vamos ver quem mais. Olá, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? E você? Tudo Tudo bom? jóia, gente. Boa noite para todo mundo aí. Deixa eu convidar os outros. Deixa eu ver aqui. Você tá, gente. Primeira vez que a gente vai usar esse recurso aqui do Instagram de 4 convidados. Ah, E aí, beleza. um papo para incluir os outros também. Acabei colocando um Eu já filtro lá. participei com 3 convidados, com 4 ainda não. Ah, consegui. Aqui. Vamos convidar o João. Deu certo? Oi, Sim. Olá, João. Boa Olá, João, boa noite. noite. oi, boa noite, Manara e Mariana, tudo bem? Tudo jóia. Falta agora a Mônica. Deixa só eu checar se ela já entrou aqui. Vamos ver. E... Pronto, deu certo, hein? Agora vai. Será que ela recebeu o convite? Deixa eu confirmar. Beleza. Acho que ela só precisa aceitar agora, que pra mim tá dizendo que já foi. Será que ela já está aqui? Vamos esperar um pouquinho. É novo esse recurso de 4 pessoas, é isso? Não sou É familiarizado novo. É, de... chegou aqui no Brasil, acho que começo de março, mas aqui na Change é a primeira vez que a gente está fazendo, assim. Então, tô descobrindo aqui junto com vocês também. Deixa eu Não, ver. Eu enviei. Não sei, na verdade, se ela já conectou. Para mim tá aparecendo. Vamos ver aqui. Só mais um segundo. Agora deu. Olá, Mônica. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Tudo boa bem? E Mônica. noite. Mariana, tudo Bem, bom? tudo ótimo. A gente Tudo estava bem, aqui Mariana? quebrando a cabeça um pouquinho, porque a gente nunca fez live com três convidados, né? A pessoa que realize mais 3 convidados, mas deu certo. Que bom. Então, a gente pode começar. Bom, então, mais uma vez, boa noite aos nossos convidados.
Boa noite a quem está entrando agora na live, quem já entrou. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mainari, sou jornalista e assessora de imprensa aqui da Change.org, que hoje é a maior plataforma de petições, né, abaixo-assinadas online do Brasil e do mundo. E hoje, como vocês já sabem, já fixei, acho que o assunto aqui da live, a gente vai falar de uma questão muito urgente sobre a pandemia, né, do coronavírus, e que tem gerado os mais intensos debates e dividido muito a opinião pública, quando na verdade não se trata ou não deveria se tratar de uma questão de opinião, né? Mas de embasamento, de evidências científicas e de fatos concretos para direcionarem, né, a tomada de decisão dos governos, das nossas autoridades, que é a necessidade urgente de um lockdown rígido e nacional aqui no Brasil. Então, só apresentando formalmente agora os nossos convidados. Estou aqui com a Mônica De Bolle, que é professora, que é economista e professora da Johns Hopkins University, que é a universidade que acompanha, né, o avanço da pandemia em todo o mundo. Está fazendo um trabalho essencial para que todo mundo tenha acesso a informações, né, concentrar as informações sobre a pandemia. Também estou com a jornalista de saúde e cientista social, a Mariana Varela, que é editora-chefe do portal Drauzio Varela, e com o João Abreu, que é da Impulso Gov, a organização que lançou esse movimento, que a gente vai falar um pouco melhor durante a live, que é o Abril pela Vida, propondo, então, 3 semanas, né, de lockdown, e isso acompanhado do auxílio emergencial, um auxílio emergencial que seja digno, né, para todo mundo que precisa. Então, vamos lá, vou já iniciar aqui o nosso bate-papo, começando pelo João. João, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente, para quem ainda não conhece o Movimento Abril pela Vida, né? O que é essa campanha, o que a campanha propõe? E já adiantando alguns dados, né? Vocês falam sobre a necessidade de 21 dias de lockdown. Por que 21 dias? Por que exatamente agora, em abril? Essa necessidade em abril? E vocês também fizeram um cálculo que mostra que 22 mil vidas podem ser poupadas, né? Se as ações propostas nessa campanha forem implementadas pelas autoridades. Como vocês também chegaram nesse cálculo? Boa, maravilha. Bom, boa noite, Mainari, Mariana, Mônica. Várias perguntas aí juntas, vou fazer um pouco na ordem aí que você comentou. Primeiro, de onde veio essa ideia, né? Por que surgiu o movimento Abril pela Vida? Duas coisas, duas fontes principais. Uma foi dados e a outra foi um sentimento, uma coisa mais subjetiva de precisamos fazer alguma coisa. Na parte dos dados, primeiro, a gente tem aqui na Impulso, é uma organização que trabalha com saúde pública e junto com governos, especificamente, desde antes da pandemia começar. Então, a gente tem acompanhado os dados de Covid há 13 meses aí agora, né? E a gente percebeu ao longo de 2021, agora mais recentemente, o que os dados mostravam para a gente é que abril era um mês muito crítico e podia ser o mês da virada desse jogo no nosso país, por duas razões. Uma é a questão da vacina, então a gente está finalmente ganhando um ritmo aí de vacinação por dia mais interessante, recentemente, e a gente deve conseguir vacinar, se não todos, quase todos, os idosos do Brasil, as pessoas com mais de 60 anos, nesse mês ainda, talvez no comecinho de maio. Do outro lado, porém, a gente está vendo, né, infelizmente, todos os dias aí, que desde março a situação fugiu completamente do controle do lado do vírus, e, ao mesmo tempo, abril não está aparecendo muito melhor. Então, já lá atrás, né, quando a gente viu, há mais ou menos um mês, quando a gente começou essas primeiras conversas sobre o movimento, a gente percebeu que esse mês ia ser muito crucial. Era um mês que poderia ser um mês de reverter a gravidade dessa situação e ganhar tempo, especialmente. O que a gente queria era ganhar tempo para a vacinação avançar. O problema é que, de um lado, a gente via isso nos dados, e a gente, inclusive, sentou com especialistas para discutir essa posição que a gente estava vendo nos números. Inclusive, tivemos, né, o apoio importantíssimo de pessoas como a Mariana, como a Mônica, mas a gente também viu os governos fazendo ações que não condiziam muito com esse diagnóstico, né? Então, de um lado, parecia um mês super importante, e de outro lado, tinham governos que estavam tomando medidas até menos rígidas do que foram tomadas em outros momentos da pandemia, quando ela estava até menos grave. Então, essa dicotomia nos pareceu bem chamativa, e a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa. E é importante falar até que, para nós, foi uma novidade, viu, Mainari? Foi a primeira vez que a gente falou, bom, a gente precisa agora do apoio de todo mundo. Não adianta ser nós aqui, técnicos, especialistas em dados, falando com os governos somente. A gente precisa juntar mais gente e ver quem mais está com a gente, tanto de especialistas quanto da população em geral. Então, por isso a gente criou o Movimento Abril pela Vida aí no finalzinho do mês de março.
Por que 21 dias, né? Você comentou, a gente está falando de fato de 3 semanas de lockdown. Isso tem muito a ver com essa questão do calendário de vacinação, de um lado, e a necessidade de frear esse vírus. Então, como eu estava falando, a gente deve conseguir vacinar todos os idosos nas próximas semanas. Eles são as pessoas, né, o perfil que está respondendo por mais ou menos 4 de cada 5 mortes no Brasil até aqui, então mais ou menos 80%. Então, o que significa? Se a gente está vacinando o perfil que mais está vindo a óbito, quer dizer que a gente deve ter uma melhora da situação quando a gente terminar de vacinar essas pessoas. De um lado, tem essa questão. Mas também tem a questão de que o vírus, né, foi piorando, e piorando de um jeito que todas as previsões que a gente acompanha subestimaram o que aconteceu em março. Acho que a tragédia que foi março foi pior do que as piores previsões, e infelizmente abril não está diferente, né? Então a gente percebeu que 21 dias era o tempo necessário para, por um lado, a vacinação ganhar esse ritmo e conseguir vacinar a maior parte desse grupo prioritário, e segurar o vírus, né? Porque a gente não pode ficar esperando a vacina e, enquanto isso, está morrendo. Infelizmente, já chegamos a mais de 4.000 pessoas por dia em alguns dias da última semana. Então, a ideia é basicamente essa. Nessa corrida entre a vacina e o vírus, a gente precisa segurar o vírus para dar tempo para a vacina avançar. E não é para sempre, né? Acho que isso é muito importante. Então, a gente bateu muito nessa tecla das 3 semanas para sinalizar que a gente está... Março de 2021 não é março de 2020, né? A gente tem agora uma luz no fim do túnel, existem vacinas desenvolvidas, vacinas que funcionam, então existe previsibilidade, pelo menos. Então foi por isso 21 dias. E aí, por fim, Mainara, você perguntou das vidas, né? Por que que a gente está dizendo que são 21 mil vidas, 22 mil vidas? Primeiro eu vou te falar como é que a gente fez esse cálculo, depois fazer algumas ressalvas não muito felizes, porque tudo sugere que esse número é bem subestimado, a gente foi bem conservador. Tá? Primeiro, como é que a gente fez esse cálculo? A gente fez uma parceria, na verdade não foi nós da Impulso que fizemos sozinhos, a gente se juntou, a principal pessoa responsável por isso foi o Paulo Silva, matemático da Unicamp, queria aqui também agradecer publicamente o apoio dele em tempo recorde para essa simulação. Basicamente, ele pegou o modelo epidemiológico, para quem gosta do assunto, é o modelo CEIR, e calculou qual que é a diferença entre fazer um lockdown durante 3 semanas em abril, desculpa, no Brasil e não fazer. E esse número de 22 mil vidas, tá? 22 mil brasileiros e brasileiras, muito provavelmente está subestimado. E são duas razões para isso. A gente optou por ir com esse número para não gerar nenhum tipo de crítica, mas ele muito provavelmente está para baixo. Primeiro, a gente está comparando isso com abre e fecha. O que eu quero dizer? Um cenário é o de lockdown de 3 semanas, o outro cenário não é liberou geral, não tem regra nenhuma, todo mundo está vivendo sua vida como antes da pandemia. É um cenário de fica ruim, aí quando fica muito ruim o governo fecha, aí melhora um pouquinho o governo abre, que é o que a gente está observando de forma mais frequente. Então ele não é o pior cenário, a gente pode ter um cenário pior do que esse. Esse é um fato. O outro, Mainari, é que, na verdade, o que o Paulo fez nesse modelo foi calcular quantas internações de UTI a gente teria, não vidas diretamente, óbitos diretamente. Então ele chegou num número próximo de 50 mil internações de UTI a mais se a gente não fizesse esse lockdown. Qual que é o problema? Em cima desses números de UTIs, a gente falou, bom, na média, o que tem acontecido mais ou menos até aqui na pandemia, que um pouco menos da metade dessas pessoas está vindo a óbito, então vamos assumir que continue assim, e mais ou menos metade dessas pessoas vai vir a óbito. Agora, essa média foi antes da gente ter o sistema de saúde do jeito que está agora. Né? A chance de mais ou menos metade de vir a óbito precisando de uma UTI é quando você tem atendimento de UTI, é quando você chega a precisar de UTI e é atendido. O que a gente está vendo agora é os governos normalizando, infelizmente, a fila de UTI. Né? A gente fala de, tem só 100 pessoas na fila, como se fosse uma coisa super natural e corriqueira, você ter fila de dezenas de pessoas. E isso pode aumentar muito essa mortalidade. Então pode ser que a gente tenha uma necessidade de pessoas internadas que vai uma parcela maior dessas pessoas pode vir a óbito, porque ela teria até conseguido se salvar se a UTI tivesse ali disponível, mas se não estiver, pode ser pior. Então foi assim que a gente fez a conta dos 22 mil e infelizmente a gente tem razões para acreditar que pode ser bem mais do que isso na prática. Tá ótimo, João. Obrigada pela explicação. É sempre bom, né, a gente esclarecer mesmo para que as pessoas entendam. A gente não tirou esse número do nada, esse dado não foi inventado. Tem estudo, é baseado, várias pessoas se uniram, né, para entender esse cenário
e então chegar nessa conclusão, né? Não foi do nada. Muito boa sua explicação. Obrigada. E aí, passando um recado para quem está assistindo a gente, eu vi que várias pessoas já mandaram aqui, né, o link da petição. Queria dizer que o Movimento Abril pela Vida, agora, né, como o João falou, recebeu o apoio de vários especialistas, como Mônica, como Mariana, e também está aberto e é fundamental, né, que tenha o apoio também da sociedade civil. Então, para quem não conhece ainda, quiser conhecer melhor e quiser reforçar, vou deixar aqui os endereços, www.abrilpelavida.org, e também o Impulso Gov criou uma petição aqui na Change.org para reforçar essa coleta de assinaturas, esses apoios, né? O endereço é www.change.org/Abril pela Vida. Então acessem, assinem e reforcem essa causa. Bom, agora vou passar a bola então para Mariana. Mariana, ao longo dessa pandemia, né, tem trabalhado aí exaustivamente ao lado de uma equipe de médicos e de comunicadores para levar informação segura e de qualidade para toda a população. Mariana, me conta, assim, quantas vezes, eu imagino que muitas vezes, infelizmente, você já deve ter ouvido, né, desses profissionais com que você lida dia a dia, relatos sobre a necessidade urgente de um lockdown. Eu queria saber se são muitos, se tem sido uma constante esses relatos, se tem se acentuado agora nos últimos meses, principalmente de março para cá, que as mortes dobraram, né, as mortes diárias. E queria saber também qual você acredita que é o maior ou quais são os maiores desafios para comunicar tudo isso para a sociedade, para comunicar essa necessidade da medida restritiva para a sociedade. Legal. Olha, primeiro, eu não sei se as pessoas têm muita noção da gravidade da situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, sabe? Eu sei que a gente tem informação, tá todo dia, né, na mídia, em todos os cantos aí, mas uma coisa é você ouvir que é grave, que tem pessoas morrendo, outra coisa é realmente entender o que está acontecendo. A situação é muito grave, né? Hoje mesmo eu vi relatos de profissionais no Rio de Janeiro que têm atendido em UTIs e está faltando medicamento para sedação de pacientes entubados. Isso significa que é preciso amarrar esses pacientes no leito. Os pacientes acordam, tentam arrancar o tubo. É uma cena desesperadora, né? Você assistir isso, você imaginar que um parente seu possa estar nessa situação, tendo consciência de que o quadro é grave, de que ele pode morrer e ainda sentindo, tendo esse desconforto. Quer dizer, é um cenário, eu não sei nem dizer, é desesperador. Além da enorme quantidade de gente que não está nem conseguindo leito na UTI, né? Que tem morrido esperando leito na UTI das principais cidades do Brasil. São Paulo mesmo agora, a gente está com risco de acabar a medicação para intubação nos próximos dias. Quer dizer, a situação é extremamente grave e a gente meio que fica vivendo como se nada tivesse acontecendo ou como se a situação estivesse sob controle, né? Eu não entendo como a gente não para tudo numa situação dessa. Né? É óbvio que a gente sabe das dificuldades, né? É muito fácil falar, vamos parar todo mundo, vamos fechar as portas. A gente entende as dificuldades de parar tudo, não é fácil. A gente está aí, a Mônica vai poder falar, com uma crise econômica muito grave também, com uma situação, uma crise política, social, na área da educação. Quer dizer, a gente está mais de um ano nisso. Eu entendo que as pessoas têm problemas, a gente tem setores que estão sendo muito atingidos por esse abre e fecha, né? Esse abre e fecha mais ou menos que a gente faz. Algumas cidades fazem melhor, outras menores, mas não tem uma coordenação nem nacional. Enfim, a gente está há muito tempo nessa situação. Então, obviamente, não é fácil para ninguém. Ninguém gostaria de ter que pedir medidas como essa. A gente gostaria de falar outras coisas para as pessoas, né? E eu entendo um pouco a dificuldade, né, das pessoas entenderem a necessidade disso, que as pessoas sentem que foi colocada uma escolha para elas, que é uma escolha falsa, né, que é entre a economia e a vida. Essa escolha não precisaria existir, né? A gente não tem como escolher isso. Então as pessoas falam, eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar, mas elas precisam ter segurança, mínima segurança para poder trabalhar, né? Então, o que pode ser pior para a economia e para o país como um todo? Esse abre e fecha, e essas UTIs lotadas, e as pessoas morrendo, sabe-se lá quanto tempo, ou a gente fazer algo coordenado, né, acompanhado de outras medidas de amparo socioeconômico por um tempo determinado, né? Quer dizer, a gente não tem que escolher, né? A gente deveria poder optar por a gente
diminuir, controlar um pouco essa taxa de transmissão para, enfim, a gente conseguir trabalhar e viver a vida com um pouco mais de segurança, voltarem às aulas, enfim. Mas a gente foi colocado nessa situação, as pessoas relutam muito nisso, e, de novo, eu entendo, né? A gente está com problemas econômicos muito graves, mas eu acho que isso não precisaria ter sido uma escolha, né? Que a gente poderia ter garantido direito à vida, direito à saúde e conseguir aderir às medidas de prevenção com segurança e com amparo. Tá certo, obrigada, Mariana. Bom, a Mariana já falou muito bem, né, sobre o cenário trágico que a gente já tem na área da saúde. Falou também, né, é uma questão que realmente precisa ter ali um alinhamento com todas as áreas, porque impacta saúde, economia, educação. A gente acompanha as notícias, a gente vê tudo isso, né? Então, aproveitando aqui a presença da Mônica, queria falar um pouco especificamente agora, né, sobre esse contexto da economia e o impacto que a pandemia está causando na nossa economia, que já vinha mesmo de uma crise e agora acho que é uma crise assim, sem precedentes, né? Tem alguns dados aqui que eu gostaria de citar. Segundo o IBGE, o país já tem 14,3 milhões de pessoas desempregadas. Também tem um dado aqui chocante, que a gente não pode normalizar, como tem acontecido, naturalizar, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Mostra que mais de 116 milhões de brasileiros não têm comida suficiente ou passam fome. Isso é mais da metade da população do Brasil. Diante disso, Mônica, como criar condições, né? A gente tem essa proposta, lockdown de 21 dias, como criar condições para que uma mãe de família, um pai, um vendedor ambulante, um comerciante, um pequeno comerciante de serviço não essencial, possa ficar 21 dias em lockdown. O que, por exemplo, outros países têm feito, o que está dando certo, e que o Brasil também teria condições de fazer, mas ainda não está fazendo. Como criar essas condições econômicas? O que precisa ser feito, na verdade, a gente já fez, né? A gente já sabe o que a gente tem que fazer. É muito frustrante olhar para o Brasil e principalmente olhar para o Brasil de longe, que é a minha posição hoje, e se ver na seguinte situação, que é a situação, eu tenho certeza de todos vocês aqui, eu sei que é a situação da Mariana, só que a Mariana está vendo de perto e eu estou vendo de longe. A gente está há um ano repetindo as mesmas coisas. A gente está há um ano repetindo as mesmas coisas. Isso tudo que a gente está dizendo aqui, a gente está dizendo há um ano. Dia sim, outro também. Recorrentemente, recorrentemente. Porque é óbvio, é óbvio. O óbvio é, você tem uma pandemia, da pandemia você vai ter uma crise econômica. Não existe não ter nada, não existe acontecer a pandemia, não acontecer nada com a economia. Então, nesse sentido, qualquer medida que você tome para dar conta do choque econômico e da crise econômica, essas medidas elas têm que ser feitas de acordo com o que a pandemia exige. Então, não dá para você imaginar que você vai fazer medidas econômicas à parte do que está acontecendo com a pandemia. Não, as medidas econômicas têm que responder às necessidades da pandemia. Então, isso tudo a gente já sabe há um ano. Não tem novidade aí. Não tem novidade no fato de que a gente precisa de auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é uma medida econômica. As pessoas interpretam de uma maneira errada o auxílio emergencial. Claro, vem dos cofres públicos, é uma medida fiscal. Sim, mas é uma medida de saúde pública. Se você não fizer o auxílio emergencial, você não mantém as pessoas que precisam ficar em casa, porque elas vão precisar sair para trabalhar. Então, essa é a situação do ambulante, essa é a situação, enfim, de todas as pessoas, e são muitas no nosso país, que precisam sair para trabalhar todos os dias, porque aquele dinheiro que recebem diariamente é o dinheiro que vai pôr comida na mesa. Hoje a gente tem pessoas nessa situação extremamente precária, mais dezenas de milhões de pessoas passando fome no Brasil, a fome voltou novamente ao Brasil. A gente precisaria, nesse momento, estar dando a garantia, no mínimo, com auxílio emergencial, de uma cesta básica. O valor do auxílio deveria ser, no mínimo, o valor de uma cesta básica. Porém, agora que o governo resolveu renovar o auxílio, nem nisso chega, né? É um auxílio que, na verdade, não representa quase nada. São esmolas que estão sendo dadas para a população e que, evidentemente, não vão manter ninguém em casa. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou já há tempos cansada, frustrada
decepcionada e mais uns tantos outros adjetivos para descrever o Brasil. Tão cansada eu tô do Brasil que, como eu tenho o luxo de tomar distância do Brasil, foi isso que eu decidi fazer. Eu tomei distância do Brasil e já não falo mais as coisas que eu falava, porque são as mesmas coisas. Não tem nada mais de novo a dizer. O que o Movimento Abril pela Vida está tentando fazer, eu acho que é extremamente louvável, porque é uma tentativa de dizer assim, olha, vamos deixar à parte essa história de que, ai, de onde vêm os recursos, ai, como é que nós vamos fazer, ai, meu Deus do céu, as contas públicas, e vamos focar no seguinte, a gente precisa, é mais do que urgente a gente tentar frear essa pandemia. A gente não pode mais continuar com a situação que a gente está. A gente não pode ter em nenhuma cidade, mas a Mariana deu o exemplo do Rio de Janeiro hoje, a gente não pode ter em nenhuma cidade no país falta de medicamentos básicos, sedativos e coisas assim, para que as pessoas possam ser entubadas. A gente não pode ter uma situação em que a gente fique amarrando o paciente em maca, isso é desumano. Então, essa situação daí não era imprevisível, ela era absolutamente previsível. Muitos de nós alertamos, Mariana alertou incansavelmente, e nós chegamos na situação que chegamos porque o governo optou por não fazer nada, foi uma opção. A inação do governo é intencional e foi uma opção de política pública, de nada fazer. Então, é a tal história. A gente vai continuar insistindo, falando, dizendo que tudo isso é importante, que tudo isso tem que ser feito, mas a verdade é que a vontade política não existe. A verdade é que o governo não quer fazer nada, porque se quisesse já teria feito. Desse modo, fica uma situação muito difícil, né? Porque o que a gente sabe da experiência internacional é que nenhuma política de combate à pandemia e de combate à crise econômica que ela causa funcionam, a não ser que sejam lideradas pelo governo federal. Então, não adianta a gente imaginar que a gente vai, com os governos estaduais e os governos municipais, alguns fazendo lockdowns aqui e ali, tentando ao máximo possível dar conta das situações locais, o que é louvável. A gente teve exemplos assim louváveis no Brasil. A situação de Araraquara, louvável o que o prefeito de Araraquara fez. Mas, assim, a não ser que a gente tenha Araraquara a nível nacional, a gente não resolve a situação do país. Então, o problema está aí. O problema está numa inação do governo federal. Sem ação do governo federal não tem jeito. Não dá para a gente imaginar que tenha jeito a nível local, porque não tem. A experiência aqui nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu estou, também demonstrou isso com muita clareza. Enquanto não havia nenhum tipo de direcionamento correto, né, do enfrentamento à pandemia, aqui as coisas ficaram à deriva, as mortes se amontoaram, os casos se amontoaram, e esse país aqui chegou a mais de 500 mil de mortes, que é para onde nós estamos, é o caminho que nós estamos trilhando nesse momento no Brasil. Não chegamos a ter colapso hospitalar aqui nos Estados Unidos de um modo geral, ou seja, no país inteiro, mas houve colapso hospitalar localizado em determinadas partes do país. Isso sim aconteceu. Hoje a gente está tendo essa situação em escala nacional, né, no Brasil. O colapso hospitalar está em toda parte. Aqui nos Estados Unidos não chegou a ficar assim. Teve que haver uma troca de governo para que as políticas se reorientassem no modo correto e pudessem se valer, inclusive, de todo o esforço de desenvolvimento de vacinas que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, agora, a situação melhorou muito. Já tem um percentual, um contingente alto da população que foi vacinada. A campanha de vacinação está acelerada aqui, está se acelerando a cada dia. Tem ainda estados com situações epidemiológicas muito preocupantes, país afora, isso tem. Porém, com a campanha de vacinação, o que se espera é que em breve, até nesses locais, a curva epidemiológica possa ser controlada. Então, existe essa esperança, porque tem vacina, tem doses de vacinas suficientes para serem distribuídas para a população. Agora, no Brasil, a gente não tem lockdown, não tem auxílio, não tem vacina, ou quase não tem vacina, né? Então, a chance nossa
de realmente enfrentar o problema que a gente tem hoje, o problema de extrema gravidade, talvez o maior problema que nós já tenhamos enfrentado na nossa história recente, nós hoje não temos condições de enfrentá-lo porque o governo federal decidiu nada fazer. Essa é a realidade. Obrigada, Mônica, pela explicação. Realmente a gente fica até sem conseguir entender como comunicar, né? Como falar com as pessoas. E a gente está recebendo aqui vários comentários. Tem um que eu gostaria de ler aqui, de destacar. A Mônica comentou, né, sobre o caso de Araraquara. Os especialistas estão falando sobre a necessidade de um lockdown nacional, com ações coordenadas para que seja efetivo, como a Mônica falou. Mas a gente teve esse exemplo local aqui em Araraquara, que mostra o resultado, né? A gente está com o Cabrini Edu, que é de Araraquara, e ele comentou justamente sobre isso. Ele falou, aqui o prefeito teve coragem de fazer 2 lockdowns. Resultado apareceu. E mesmo assim, pessoas ainda não acreditam na situação. Então, eu gostaria já de pegar um gancho nisso e passar a bola para o João, para falar justamente isso, né? Só retomando aqui um pouco dos dados, né? Que é sempre bom a gente repetir para marcar também. A gente começou março com 2.000 mortes diárias, a gente terminou com 3.000. Abril, a gente já alcançou e já ultrapassou a marca de 4.000 óbitos diários. É um recorde que nenhum país gostaria, né? E hoje, chegando quase a 360.000 mortes, o Brasil já é a segunda nação com o maior número de casos e de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que, como a Mônica falou também, já avança bem na vacinação. A gente tem algumas estimativas que são terríveis, porém factíveis, que até o final desse semestre o Brasil pode ultrapassar a marca de 500.000 mortes. Mônica, Mariana, são especialistas que apoiam a campanha Abril pela Vida. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, João. Então, diante disso, os especialistas estão há um ano falando, repetindo, como a Mônica explicou bem. Qual a importância, né, do engajamento da sociedade civil, das pessoas que estão assistindo essa live, das pessoas que vão assistir essa live, se unirem a essa causa? É essa união de forças que pode fazer as autoridades tomarem todas essas iniciativas, essas medidas que, como a Mônica falou, nada foi feito até agora. Como que essa campanha vai sensibilizar, pode sensibilizar as autoridades para que seja feito o que precisa ser feito e há um ano não foi feito? Olha, não sei se eu vou ter boas notícias para compartilhar, mas contar um pouquinho o que a gente fez nas últimas semanas com base nesse movimento, tá? Com base no apoio de especialistas como a Mônica e a Mariana e também dos 100.000 pessoas que já assinaram a carta da população em geral. Isso abriu portas para a gente, possibilitou que a gente fosse recebido por diversas organizações que são protagonistas dessas decisões que a gente está falando aqui, que estão há um ano para serem tomadas e não foram. Para citar algumas com as quais a gente se reuniu. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, ele reúne todos os secretários estaduais de saúde do Brasil, os 27. A gente se reuniu com a FNP, a Frente Nacional dos Prefeitos, que tem as 400 maiores cidades do Brasil representadas por esse movimento. Nos reunimos com o consórcio de governadores do Nordeste, que reúne 9 governos estaduais juntos, e também com o recém-criado consórcio intermunicipal para compra de vacinas, que é um absurdo que precisa existir, né? Não faz nenhum sentido ter uma federação precisar que os municípios se juntem para comprar vacina, mas chegamos nesse ponto, e com diversos prefeitos e governadores de governos específicos. E por que eu disse que eu não sei se eu tenho as melhores notícias? Assim? O diagnóstico nessas conversas é sempre o mesmo. Eles falam o seguinte, falam o que a Mônica disse, para falar a verdade. Eles dizem, a gente precisa de auxílio para garantir que o lockdown seja factível, para não ser só uma palavra, né? Ninguém vai, só porque viu uma live falando lockdown, falar, tá bom, então eu não vou alimentar minha família esse mês. Assim, a gente tem que dar condições materiais para isso acontecer. E os governos sabem disso e estão respondendo a isso. Os governos que eu estou falando aqui subnacionais, né, municipais e estaduais. E eles dizem que quem tem capacidade para realmente fazer isso é a União. E a Mônica pode falar disso mais do que eu, mas é incomparável o orçamento e as possibilidades que o governo federal tem em termos de auxílio versus o que tem estados e municípios. Eu estou falando aqui não de São Paulo, né? Estou falando aqui do estado brasileiro médio, do município brasileiro médio. É uma dificuldade orçamentária basicamente intransponível, se a gente está falando de uma cesta básica por pessoa para todo mundo que precisa. Então eles dizem, de um lado, preciso que a União faça isso. E sem auxílio não tem lockdown. Então eu saio dessas reuniões, muito transparente, com o sentimento do que a Mônica disse. Assim, o governo federal é quem precisaria estar fazendo
as decisões mais duras agora e mais decisivas. Curtas, a gente não está falando para ficar 6 meses de lockdown, a gente não está falando para paralisar a economia brasileira, a gente está falando para fazer isso por 3 semanas, porque tem 4.000 pessoas morrendo por dia. E a gente sai dessas reuniões desse jeito. Bom, difícil achar um caminho para isso então. O que a gente tem feito? Qual que é a solução? Como a Mônica lembrou aqui, né, Araraquara tem se destacado positivamente. Existem outros exemplos locais que têm se destacado positivamente. Sabendo que a coordenação nacional, que a Mariana comentou, é o certo, é o que deveria ter acontecido há 12 meses. Aliás, parênteses, eu vi que a gente, acho que hoje ou ontem, criou a Secretaria de Combate à Covid. Hoje, né, assim, inacreditável, a gente tem que contar isso para o mundo. Mas, enfim, a gente está tentando ressaltar essas experiências locais para, pelo menos, os estados e municípios que se sentem em condições e acham que tem um espaço para fazer isso, saibam como fazer. Então, até contando aqui para vocês, a gente nem divulgou isso ainda, mas já antecipando o convite, na terça-feira da semana que vem a gente vai fazer um evento com o prefeito de Araraquara, que a Mônica comentou, e também o prefeito de Belo Horizonte, Calil, que também foi, dentre as capitais, uma das que adotou medidas mais rígidas. E reforço, tá? Não é um evento para vamos celebrar a iniciativa dessas pessoas, mas é um evento para gestores públicos que estão pensando, eles estão sempre debatendo, será que eu devia fazer isso? Tem um custo enorme, eu estou ouvindo aqui, como a Mônica falou, autônomos me contando isso, eu ouvi de mais de um prefeito. O autônomo vira para ele e fala, eu sei que o certo é fechar, eu sei que é isso que a gente tem que fazer do ponto de vista de saúde, mas eu não posso ficar sem comida na mesa, então, pelo amor de Deus, não feche meu restaurante. Se como é que você ouve uma coisa dessas, eu me solidarizo muito com os políticos subnacionais, fique claro, que estão nessa posição. Não é uma posição fácil, a gente não pode simplificar e dizer só canetar, resolve, não é isso. Então a gente quer colocar na mesa, nesse caso, Araraquara, Belo Horizonte, tem outros exemplos também, mas quer colocar eles na mesa juntos para discutir que oposição eles enfrentaram, como foram essas conversas, como que eles convenceram a sociedade, como que depois de fazer isso eles tiveram enforcement, né? Porque uma coisa é você falar fica em casa, outra coisa é as pessoas ficarem em casa, mas de fato a gente parece ter visto resultados epidemiológicos positivos em alguns lugares. Então assim, eu sei e eu concordo 100% que o certo era a gente ter coordenação nacional, dado que a gente não tem uma interlocução boa com o Ministério da Saúde, acho que isso não vai ser surpreendente para ninguém, a gente está tentando fazer esses contatos subnacionais, para que a gente pelo menos reduza danos. Assim, é realmente desesperador que precise ser conversa com cada estado, conversa com cada município, mas infelizmente o governo federal deixou o país na mão no último ano. A gente teve uma conversa recente, só para finalizar, nessa semana, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em que eles falaram o seguinte para a gente, eles falaram, pô, seria muito legal, uma contribuição que vocês podiam fazer como movimento, essencialmente criar um sistema de bandeiras, uma recomendação para os estados de, a partir de quanto por cento de ocupação de UTI, por exemplo, você deveria ter lockdown? A partir de quanto por cento de casos por 100 mil habitantes? E assim, legal a sugestão, mas confesso que eu ouvindo isso, um pedido para a gente, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, estamos trabalhando com isso há um ano, sim, mas é evidente que quem tem que fazer isso não é a gente, né? É evidente que isso é uma decisão do governo federal, falar essa é a regra, pronto, e aí o Brasil inteiro não teria esse problema. O que os prefeitos e governadores estão falando e eles falam com muita sinceridade, tá? Fala, João, é muito difícil ser o primeiro. E por isso, aliás, esse evento na terça, eu estou muito curioso para ver como é que foi isso para os respectivos prefeitos. Porque ser o primeiro, fazer o que a Araraquara fez, quando todos os vizinhos falaram, não vou fazer isso nem a pau, puta custo político, é difícil pra caramba mesmo. Né? Agora, se o governo federal falasse essa decisão, aí você tira esse problema de coordenação. Mas estou achando difícil. Eu, infelizmente, estou agora achando que a gente tem que dar recursos para que os governos estaduais e municipais que sentirem que é possível tomem essa decisão. Não sei se dá para convencer o Ministério da Saúde e o governo federal. Estou um pouco cético. Mas estamos continuando tentando e acho também que esses exemplos locais ajudam. Né? Cada vez que tem uma Araraquara, fica claro que essas medidas salvam muitas vidas. Então acho que elas podem criar um certo momento para a gente superar esse pico desastroso e, como a Mariana falou muito bem, né, do ponto de vista humano, muito doído mesmo de observar. Assim. A Mônica contou do distanciamento aí do Brasil. A minha vida, assim, na minha geração, a gente teve muitos anos em que as coisas estavam ficando muito boas, a fome estava diminuindo. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que eu sou influenciado pelo que aconteceu nesse momento que eu estava me formando aí. É difícil pra caramba, sabe? Ler coisas tipo metade do Brasil tá com necessidades relacionadas à fome. Eu realmente achei que isso não ia acontecer mais. Para mim, isso eram histórias que meus pais me contavam e não que a gente ia viver nessa magnitude. Então, enfim, desculpe o desabafo aqui, mas o que a gente está tentando agora é isso. Tentar ir para o local, tentar ir para os governadores e prefeitos, porque no governo federal está bem difícil. Isso.
Obrigada, João. E eu faço minhas suas palavras também. Eu acho que a gente tem idades próximas aí, mais ou menos a mesma geração, e eu penso as mesmas coisas que você falou, né? As expectativas que a gente tinha para o futuro, e a gente vê tamanho retrocesso agora, coisas assim que eu nunca imaginei que a gente chegaria, né? Eu acreditava que a gente estava avançando há uma década atrás, pelo menos agora voltamos muitas décadas. Queria perguntar para a Mariana agora. Diante de tudo isso, de todas as informações, Mariana, que você vem acompanhando ao longo desse ano, quais são os dois cenários assim que você vislumbra para o Brasil agora? Se a gente tomar esse caminho de adotar o lockdown rígido, o lockdown nacional com auxílio emergencial, coordenado dessa forma, ou não? Se a gente seguir com medidas paliativas insuficientes, que vem acontecendo há um ano, sem efeito, o que pode acontecer? E aí eu já emendo com um comentário que a gente recebeu aqui de uma pessoa que, assim, lá no início da pandemia, antes de chegar aqui no Brasil ainda, a gente viu o que estava acontecendo na Itália e as pessoas falavam, né, sobre o colapso hospitalar. E a gente se chocava, agora a gente já passou de colapso hospitalar, remédios estão faltando para intubação, como você comentou. E a gente tem uma outra fase ainda, que foi o que mandaram aqui, a Patti Sanoli. Vocês poderiam falar sobre a questão do colapso funerário? É uma outra etapa, assim, que ninguém quer chegar, país nenhum, Brasil também não. Então, diante de tudo que você vem acompanhando, Mariana, quais seriam esses dois cenários, se acontecerem essas medidas ou não? Olha, eu acho que é difícil a gente fazer previsões, né? Essa pandemia pegou a gente de surpresa várias vezes, outras vezes não, outras vezes foi absolutamente previsível. Por exemplo, no fim do ano passado, a gente sabia que ia acontecer o que está acontecendo agora. Sabia que ia ter aumento de casos, a gente via a circulação aumentando no país, a gente pediu para as pessoas evitarem festas de fim de ano e a gente ouvia muitas pessoas dizendo: eu tenho liberdade, meu direito individual de ir e vir, etc. Distorceram muito a noção de direitos e de liberdades individuais, que são, né, essenciais, mas foram muito distorcidas para justificarem as festas e viagens de fim de ano, e deu no que deu, né? Então, o que a gente sabe é que a gente tem aí o colapso do sistema de saúde, que é uma coisa grave. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que significa esse colapso, né? A ideia que a gente tem de abrir leito, vamos abrir leito, vamos abrir leito. Abrir leito é fácil, né? É simples abrir leito. Agora você precisa de uma equipe para tocar esse leito. Eu vi relatos de hospitais particulares aqui em São Paulo que pegaram o centro cirúrgico e improvisaram leito, e eles não tinham, nos hospitais de São Paulo, de bons hospitais privados de São Paulo, não tinham equipes formadas, porque um leito de UTI você precisa de uma equipe grande ali, né? Que inclui não apenas médicos, mas enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, são pessoas especializadas em UTI. A gente vê que as equipes estão absolutamente esgotadas, muita gente ficou doente, muita gente morreu, eles vivem sob um clima de tensão absoluta agora, cansados, exaustos, muitos estão sem ver familiares há meses. Então, é um cenário horroroso essa ideia do colapso do sistema de saúde, né? Isso significa que pode faltar, e já está faltando, inclusive, atendimento para pessoas que têm outras doenças, que isso é outro cenário que a gente esse problema a gente vai enfrentar mais para frente. Então, assim, eu acho que se a gente fizer um lockdown agora, a gente consegue evitar mais de 20 mil mortes aí, como o João falou. Consegue também dar um respiro para os hospitais, quer dizer, evitar o aumento de número de internação, a sobrecarga da UTI, dá também um respiro para as equipes médicas que estão bastante esgotadas aí, e é a nossa única saída, né? A gente vive falando aqui de vacina, que vacina é fundamental, e é mesmo fundamental, só que a vacina não vai chegar amanhã, e a gente precisa frear a pandemia hoje, né? A gente tem um sentido de urgência aí, que não adianta a gente apostar em vacinação que deve acelerar no segundo semestre aí, né? Quer dizer, a gente não tem esse tempo para contar. E outra coisa, se a gente tem essa falsa ilusão de que porque as pessoas estão saindo, a economia está andando, não está andando, né? A gente está vendo aí que a crise econômica não deixa de acontecer porque as pessoas passam a circular mais. O cenário sem esse lockdown, para mim, é um cenário, assim, eu não sou nem um pouco otimista. Eu confesso que eu vejo, assim, e não é um pessimismo vazio, é com base no que aconteceu já no ano passado, né? Nós temos aí novas variantes circulando, a gente não sabe, quanto mais esse vírus circular livremente
maior o risco de aparecerem novas variantes que podem ser mais virulentas, causar quadros mais graves, serem mais contagiosas, né? A gente vai ver aí esses hospitais, muita gente morrendo por falta de atendimento médico, né? O que é mais triste, porque uma coisa já é triste morrer de Covid, agora morrer por falta de atendimento é uma tragédia, né? Que não precisaria acontecer. A gente tem visto aí hoje mais de 50% dos internados são jovens com menos de 40 anos, quer dizer, do pessoal internado em UTI, quer dizer, então 52% tem menos de 40 anos, quer dizer, não é mais uma doença como se dizia no começo, mudou o perfil da pandemia, né? Hoje nós estamos vendo os jovens sofrendo também, além das pessoas mais velhas. Eu falo isso porque parece que quando falavam que eram só as pessoas mais velhas, ninguém dava muita bola, né? Falava, já tá velho mesmo, 80 anos, tudo bem morrer. Tudo bem morrer porque não é seu parente, né? Porque quando você perde alguém na sua família, mesmo que tenha 80 anos, você não quer que morra de falta de ar, sozinho, isolado, morrendo de medo num quarto de UTI, num leito de UTI. Então, eu acho que isso vai piorar essa situação e a gente vai ter o agravamento de outras doenças que a gente está agora negligenciando o tratamento, né? Pessoas que estão... Eu já ouvi vários casos, por exemplo, recentemente eu vi um homem de 50 anos que infartou, teve um infarto, ficou com medo de ir ao hospital, né? Como ele era mais jovem, não achou que pudesse ser infarto, mas sentiu que tinha algo errado, ficou com medo de ir ao hospital, não foi e acabou morrendo dias depois. Isso tem acontecido com muita frequência, né? As pessoas estão deixando de fazer exames de rastreamento para câncer, estão deixando de tratar algumas doenças crônicas que podem, né? Que tudo bem a gente adiar por 1 mês, 2 meses o tratamento, mas você não pode adiar por 1 ano, 2 anos. Quanto tempo mais a gente vai adiar? E então a gente vai ter esse problema além de tudo. A gente vai ter um número, isso para a saúde vai ser uma tragédia, né? Porque além dos pacientes com Covid, a gente vai ter também pacientes com outras doenças que foram negligenciadas. A gente tem visto também um grande número de pessoas com sequelas de Covid, sequelas que a gente não sabe ainda se são provisórias, né? Se vão durar pouco tempo ou quais dessas sequelas vão permanecer, sequelas graves, pessoas com lesões cardíacas, com lesões renais, com problemas neurológicos. Isso também vai ser uma sobrecarga para o sistema de saúde. Quer dizer, eu não consigo pensar do ponto de vista da saúde nenhum cenário, se a gente deixar a coisa acontecer como está acontecendo, nenhum cenário bom até a gente ter vacinação. Só que essa vacinação a gente já sabe que ela deve acelerar, deve ainda, né? Porque a gente tem que lembrar que o mundo todo está de olho nessas vacinas, a gente não tem certeza ainda de que essas vacinas vão chegar nos prazos que a gente espera que cheguem, mas ela deve acelerar a partir do 2º semestre, né? Até lá, quantas pessoas vão morrer, né? Quantas vidas a gente vai perder? Quantas pessoas vão adoecer de outras doenças e vão deixar de tratar? Quantos cânceres vão deixar de ser detectados e tratados? Quantas cirurgias vão ser adiadas? Porque os hospitais estão adiando as cirurgias eletivas agora. Então, quer dizer, a gente achar que 3 semanas de lockdown é muito, e ficar mais de 1 ano, 2 anos nisso que a gente está vivendo não é muito, não é grave, né? Então, eu acho que o cenário vai ser bastante grave se a gente não fizer nada agora. Certo, obrigada, Mariana. Eu queria fazer basicamente a mesma pergunta para a Mônica, né? Agora do ponto de vista da economia. E assim, ressaltando, né, o que a campanha propõe, quando os especialistas falam, não é para que as pessoas tenham que escolher morrer de Covid ou morrer de fome. Não é essa a questão, né? A questão é que justamente nessas situações, em situações assim, o governo precisa dar segurança para essas pessoas, né? Então, do ponto de vista da economia, Mônica, quais são os 2 cenários que você vislumbra? Se o Brasil adotar esse lockdown coordenado, nacional, rígido, fornecer esse auxílio emergencial, e mais do que isso, o auxílio emergencial não é política pública de economia, né? Não é uma medida de economia, né? É emergencial, como o próprio nome já diz. Mas se, até pensando a longo prazo, né? Depois que essa crise passar, quando passar, até pensando a longo prazo, se não adotar as medidas econômicas que precisam ser adotadas, esses 2 cenários, o que você vislumbra do ponto de vista da economia? Olha, eu tenho que ser realista e dizer o seguinte: só existe um cenário. E o único cenário que existe é um cenário em que o governo federal vai continuar se ausentando do problema. Só existe esse cenário. Portanto, eu acho que na economia também só existe um cenário. O Brasil provavelmente vai ter uma recessão esse ano, em decorrência da política intencional do governo federal de se ausentar
do combate à pandemia. É disso que se trata. Então, eu acho muito bacana a iniciativa que o João citou de reunir os prefeitos e ter essa conversa franca. Eu acho isso extremamente importante para que outros prefeitos entendam qual foi a experiência de Araraquara, como é que se viabilizou a experiência de Araraquara. Tudo isso eu acho que é extremamente válido e super importante. E eu acho que agora, muito sinceramente, só existe a seguinte realidade. Já que nós não vamos poder contar com o governo federal, e não adianta imaginar que isso daí vai mudar, não vai, cada localidade vai ter que fazer algum tipo de esforço. Como é que você, então, convence prefeitos e, enfim, governadores de estado e tal, que nos seus estados, nos seus municípios, algumas dessas medidas vão ter que ser tomadas? Eu acho que esse é o desafio para agora e eu acho que essa iniciativa que o João citou é de extrema importância para isso. De resto, é essa realidade também que o João mencionou. A nível subnacional, os estados e municípios não têm recursos para fazer um auxílio emergencial por muito tempo. Então, a realidade é que qualquer medida de lockdown, a nível municipal, estadual, seja lá o que for, a nível subnacional, vai ser limitada. O lockdown vai ser limitado, o auxílio emergencial vai ser limitado por essa razão. Porque o único ente federativo capaz de dar fôlego para o lockdown e para o auxílio emergencial simultaneamente é o governo federal, e o governo federal não vai fazer. Então, a gente está tratando aqui de um cenário para lá de subótimo, acho que essa não é nem a palavra mais, para lá de subótimo, para tentar evitar as mortes que nós conseguirmos evitar daqui para frente. É disso que a gente está falando. A gente está tentando minimizar um estrago que já é gigantesco na medida em que nós conseguirmos. E esse estrago é um estrago que se manifesta de diversas maneiras, assim, e na economia ele se manifesta de diversas maneiras. Eu tenho estado, como eu disse, distante do debate brasileiro e tenho, por várias razões, inclusive porque eu estou com muitas outras obrigações de trabalho aqui, mas a verdade é que o debate brasileiro me entristece muito, porque eu não vejo nenhuma saída para o Brasil nesse momento, nenhuma. A economia vai sofrer da forma como vai sofrer, e o que eu vejo são economistas e pessoas da mídia e da imprensa a todo tempo, a todo momento em que você fala de auxílio emergencial num valor mais alto do que o que está sendo oferecido pelo governo, o que você vê são as pessoas virando para você e perguntando assim, mas de onde vêm os recursos? Eu acho que se eu for contar a quantidade de vezes que eu escutei essa pergunta ao longo do último ano, passou de 1000, com certeza passou de 1000, porque toda vez em que eu apareci ou num evento, ou numa entrevista para a imprensa, essa pergunta sempre veio à tona. E eu vou dizer que nos últimos tempos, o meu cansaço em responder essa pergunta é enorme, porque a vontade que me dá é de virar para essa pessoa e falar assim, vem cá, você perdeu alguém na sua família? Você perdeu algum amigo? Alguém que você conhece morreu de Covid? Porque essa pergunta não tem sentido. Você perguntar de onde vão vir os recursos, que recursos? É melhor você deixar o país inteiro asfixiar? O que é que a gente está fazendo quando a gente faz essa pergunta? E aí, dentro disso, tem uma outra coisa que me cala fundo, que é o seguinte: a gente deixou o sistema hospitalar colapsar. Qual é o custo disso para a economia? Qual é o custo disso para a economia? Alguém fez essa conta? Alguém do governo está fazendo essa conta? Algum dos economistas que ficam propalando aí, ai meu Deus, o país vai ter uma crise fiscal, ai meu Deus, o país vai sofrer hiperinflação? Algum desses economistas, por acaso, fez a conta do colapso hospitalar e nos disse o quanto tem custado aos cofres públicos o colapso hospitalar? E quanto ele continuará a custar? Porque colapso hospitalar você também não resolve de um dia para o outro. Esse colapso é duradouro e ele afeta o sistema público e o sistema privado. Então, tanto a saúde pública, o SUS, quanto o sistema complementar de saúde. Alguém nos diz, por favor, quanto é que custa o colapso de um sistema de saúde no país inteiro? Porque essa é a pergunta que eu quero saber a resposta. Aí eu quero saber, da onde estão vindo os recursos para pagar o colapso do sistema hospitalar?
Por que que a gente, em vez de estar gastando dinheiro para salvar vidas, a gente está gastando dinheiro deixando o sistema hospitalar colapsar? Essas são as perguntas que eu tenho. Eu não tenho respostas, Mainari. Eu só tenho perguntas. E só posso dizer a você o seguinte: o cenário brasileiro é absolutamente desalentador. E enquanto as pessoas não fizerem as perguntas corretas, e eu acho que a principal delas é quanto que se gastou até agora com colapso hospitalar, a gente não tem jeito, a gente não tem solução. A gente só tem solução nessas iniciativas muito bem-vindas, como a que o João citou. Heróicas até. É uma iniciativa heróica essa. Mas é assim que a gente está vivendo. A gente está vivendo do heroísmo dos nossos cidadãos. E só. Porque, de resto, o país inteiramente está abandonado. Obrigada, Mônica. Bom, pessoal, inacreditável, mas já se passaram 55 minutos. A gente tem 5 minutinhos para encerrar a live. Recebemos vários comentários aqui. Infelizmente, não vai dar tempo de passar todos para vocês. Mas eu quero agradecer mais uma vez a participação da Mariana, da Mônica, do João, de todo mundo que ficou assistindo com a gente até agora. A live vai ficar salva aqui no feed da Change. Então, é bom depois divulgar para as pessoas que ainda não têm a percepção do que está acontecendo, dos fatos que a gente está atravessando, a situação já trágica e que pode piorar, como a gente viu aqui, o prognóstico não é nada alentador, nada positivo. Tomem conhecimento disso e tomem conhecimento, então, da campanha Abril pela Vida. Mais uma vez, queria deixar aqui os endereços, www.abrilpelavida.org e a petição na página da Change, que é www.change.org/Abril pela Vida. Rapidamente, 4 minutinhos para vocês se despedirem, fazerem mais algum comentário que quiserem, as considerações finais. Vamos lá, João. Vamos. Acho que uma coisa que eu queria pegar de gancho da Mariana é o seguinte: então, você falando agora, um grande especialista de saúde pública brasileiro, o Eugênio Vilaça, soltou um livro agora, um livro inteiro, em que ele fala sobre a terceira onda da Covid. E aí eu, curioso, fui ver o que é isso. Ele estava falando basicamente dos doentes crônicos, que é o que a Mariana falou. Assim, a gente está postergando diagnóstico de doenças crônicas há 12, agora 13 meses. É muito imprevisível o que vai acontecer em relação a essas pessoas que não é sobre Covid. Queria reforçar esse ponto. Em 2 dimensões não é sobre Covid. Sobre os doentes crônicos não é Covid mais. E sobre os hospitais, sobre sala de emergência. Tem gente que me procura e fala, não, mas eu estou me cuidando, eu vou fazer um mountain biking ali, não sei o que lá, e se eu cair e quebrar a perna, assim, essas pessoas podem não ter atendimento hospitalar. E isso, eu acho que isso não está claro o suficiente. Assim, por mais que a gente esteja tentando cobrir, que a Mariana traga os depoimentos, né, de quem está na linha de frente ali, não é mais sobre Covid. Assim, o sistema de saúde colapsou, como a Mônica disse, isso já aconteceu. E a gente fez uma pergunta para o Paulo Silva, que eu comentei, o matemático do Unicamp, que ajudou a gente nessas contas. Eu fiz uma pergunta para ele relacionada a isso. Quanto custa colapsar o sistema de saúde, não em termos financeiros, como orçamentários, né, como a Mônica estava falando, mas em termos de vidas? Porque a gente chegou nessa seguinte conclusão, né? Tá, a gente está falando do lockdown, sem lockdown, de 2.000 vidas, mas e se a gente está falando de as pessoas não terem atendimento hospitalar? E se a gente está falando de não só você morre de Covid se for um caso grave, mas você morre, qualquer coisa que você precise de um hospital, você morre. Como que fica esse número? E foi muito chocante para mim a resposta dele, que falou, João, eu não vou fazer essa conta. Assim, a conta de qual que é a mortalidade se não tem sistema de saúde, não dá para fazer. Quando você estiver sentado com prefeitos e governadores, só fala para eles, você não quer ver isso. Assim. Prefeito, governador, esse é o cenário que você não quer ver. Assim, são sistema funerário colapsando, você não vai conseguir recolher corpos. Foi mórbido, mas ele falou exatamente isso. Não vou fazer esse número, eu não vou dar para vocês essa conta porque ela é incalculável. E aquilo ficou muito forte assim para mim. Achei muito importante ouvir essa mensagem de que a gente está chegando perto de um cenário que a gente não sabe onde vai dar. Assim, é realmente muito preocupante o que pode acontecer. Então, enfim, vou parar por aqui, não numa nota muito positiva, mas só pedir para as pessoas que, além de apoiarem o movimento e fazerem uma pressão local também, como a gente falou, eu estou mais desistindo aí do governo federal, mas a pressão local para prefeitos e governadores onde você mora, acho que ela faz sentido sim, e para as pessoas se cuidarem. Como eu disse, não é só se cuidarem de não pegue Covid, é se cuidarem de evite tudo aquilo que pode te levar para o hospital, porque talvez ele não esteja lá se precisar muito. Então, enfim, é isso. E obrigado, Mainara, pelo convite. Mônica e Mariana também pela participação aí. Obrigada, João. Passando então para a Mariana. Bom, eu acho que a gente já falou tudo. Eu acho que essa questão que a Mônica levantou é muito importante, de quanto vai custar o colapso do sistema de saúde. E acho que esse custo não é só financeiro,
né? A gente vai demorar muito tempo para se recuperar de um negócio desse. Eu acho que a gente não tem muita ideia, assim, se a pandemia acabasse hoje, por algum milagre, a gente ainda teria um longo caminho pela frente para se recuperar de tudo que vai acontecer depois, tanto na área da educação, na área da economia, na área da saúde, né? Nós vamos ter anos aí difíceis. Eu arrisco dizer que serão anos. Isso não vai ser recuperado de uma vez por todas, né? De uma hora para outra. E acho que quanto mais tempo a gente prolongar isso, pior, além do impacto que isso causa, né? Na morte das pessoas, que isso devia ser a prioridade. Então, eu entendo que a gente foi tomado por uma espécie de apatia, porque a gente não sabe como reagir a tudo isso, né? Ninguém sabe. Eu ouço as pessoas mais variadas, pessoas influentes, pessoas comuns do dia a dia, né? Que estão ali no dia a dia falando. Então, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Que vontade de fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Essa é a frase que eu mais escuto, né? Então, não acho que, sabe, que as pessoas estão... ninguém quer fazer nada. Eu vejo as pessoas falando, todo mundo só quer ir para festa. Só que não é verdade, sabe? As pessoas querem fazer alguma coisa. Tem muita gente implicada em fazer coisas. Tem gente se virando. Tem iniciativas maravilhosas da sociedade civil para levar alimentação para a população mais carente. Tem coisas muito bacanas acontecendo. E eu sinto que muita gente quer fazer alguma coisa e a gente não sabe o que fazer. Tá todo mundo, assim, se sentindo meio de mãos amarradas. Isso é muito triste, né? E eu fico vendo as crianças, os jovens crescendo, vendo isso, sabe? Isso que o João falou, que a gente viu a fome acabar, a gente viu um movimento melhorando o Brasil, a gente viveu num país que tinha uma perspectiva de melhora em vários setores. E agora a gente está vendo que a gente está num buraco e a gente passa isso para ver nas crianças e os jovens sentindo essa desesperança. Eu vejo desesperança para todo lugar que eu olho. É muito triste isso mesmo. Mas, enfim, seguimos. Obrigada, Mariana. Passando para a Mônica, então, suas considerações. A gente tem uma eleição em 2022, né? Então, eu acho que o que a gente viu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que uma troca de governo fez a diferença, a gente vai ter uma oportunidade de fazer isso no ano que vem. Sem dúvida. Então que as pessoas tenham a consciência de que isso, do jeito que está, não dá para ficar assim. E está mais do que evidente por estudos, inclusive os estudos da Daisy Ventura e da equipe dela, de outras pessoas, de que o que tá acontecendo no Brasil está acontecendo por intenção, é intencional, é uma política de Estado, é uma política de jogar o Estado contra a sociedade. É isso que está acontecendo no Brasil. E, para citar outro estudo, teve um estudo que saiu essa semana da Márcia Castro, lá de Harvard e equipe, mostrando que o Brasil perdeu, em média, 2 anos de expectativa de vida. 2 anos. Isso é brutal. Então, assim, não dá para exagerar o quão absurda é a situação que a gente está atravessando. A saída disso, como a saída dessas coisas normalmente e de uma crise dessa magnitude certamente a saída é política. Então, exijamos dos nossos políticos e façamos o nosso dever nas urnas no ano que vem. Acho que essa é a minha mensagem. Tem esperança em 2022 se os brasileiros optarem pela esperança. Ela existe. Então, optem pela esperança, porque senão esse aí a continuação desse cenário que a gente vai ter pela frente. Acho que ninguém mais quer isso, né? Ninguém aguenta mais. É isso mesmo. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos mais uma vez. Boa noite. E a gente fica aqui com essa esperança, na torcida e muito mais do que isso, a gente fica aqui na ação. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Mônica. Tchau, obrigada.